Olá, mamães, sejam bem-vindas! Um bate-papo aqui sobre amamentação, então já vamos chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre amamentação bem resolvida. O que é uma amamentação bem resolvida para você? O que seria o seu desejo assim, real para sua amamentação? É sobre isso que a gente vai falar aqui. E eu vou mostrando para vocês, apontando alguns caminhos para que você chegue o mais perto possível daquele desejo realizado, se esse é o seu desejo de amamentar. Então vão chegando aqui, já vão dando um oi pra mim. Que bom ver vocês aqui, gente. Sejam bem-vindas. Quem for chegando já vai dando um oi. Quero saber aqui quem que tá amamentando, quem que tá aqui, que tá amamentando e tá com o bebezinho. Coloca a idade da criança de vocês. Você já tá mais pro finalzinho da sua amamentação. Vai ser muito legal a gente bater esse papo, porque você vai conseguir digamos assim, avaliar esse processo da sua amamentação. E se você tá no comecinho, saiba que seja em que situação que você esteja, passando dificuldades, passando dor, ou assim, a sua amamentação não tá sendo do jeito que você gostaria, sempre há um jeito da gente acertar a rota, tá bom? Então fiquem tranquilas. A Carla tá falando que tá com um bebezinho de 4 meses. Quem mais, gente? Caroline, Roseli, seja bem-vinda. Daiane, seja bem-vinda. A Vivi. Que bom, gente. Vai colocando a idade do bebê de vocês, porque fica até mais fácil para eu ir direcionando os exemplos aqui que a gente vai dar aqui nessa live. Bom, eu vou seguindo aqui, tá? Thaís Araújo, bem-vinda. Gente, a amamentação, pelo menos no meu ponto de vista, talvez muitas de vocês concordem comigo em relação a isso, ela tá é um período muito desafiador na vida da mulher, né? Se não um dos mais desafiadores, porque afinal de contas, a gente sabendo da importância da amamentação e a gente tendo um bebezinho pequenininho sob nossos cuidados, né? A gente quer fazer o nosso melhor, né? E quando a gente não sabe da importância, a gente não tá muito ligada nisso, é muito fácil a gente cair naquele conto, né, de que a fórmula é igual ao leite materno. A gente já sabe que não é. Inclusive hoje saiu um vídeo lá no YouTube, depois dê uma olhadinha lá no Sintonia de Mãe, no canal Sintonia de Mãe, que eu falo um poderoso motivo para você continuar amamentando. Porque eu sei, gente, que nesse exato momento, muitas mulheres estão passando por dificuldades doloridas na amamentação. O que são essas dificuldades doloridas? Do ponto de vista da dor física mesmo, então de você tá com dor no peito, com o seu bico rachado, amamenta muitas vezes chorando. Eu vi uma vez uma cena, gente, de uma mãe amamentando, mordendo um paninho, chorando. Quando eu cheguei perto dessa mãe, o peito dela tava em carne viva, sabe assim, pingando sangue mesmo, gente. É uma situação assim terrível. Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu não sei como foi o seu processo, como foi a sua amamentação. Algumas têm histórias mais difíceis pra contar, outras mamães têm histórias mais leves, outras ainda tem aquela história de que começou tudo daquele jeito bagunçado e depois achou um caminho, achou uma rota. Então essas histórias são impactantes, especialmente assim, se você tá gestante, se você ainda não tem filho, ou se você já passou por um processo e você, por exemplo, tá grávida de novo ou tá com um bebezinho novo de novo. São histórias diferentes, a cada gestação, a cada criança, para cada mulher, são histórias diferentes. E não dá pra gente ficar tapando o sol com a peneira, romantizando a amamentação, dizendo que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso, que amamentar é pra todo mundo, que a gente já sabe que não é. A gente sabe que cada mulher tem o seu limite. Isso a gente precisa olhar com compaixão e começar a respeitar. Porque, gente, assim como tudo, né? Assim como tudo na vida da mulher, em todas as fases que a gente passa, na infância, na adolescência, teve gente que teve uma infância maravilhosa e outras mulheres tiveram uma infância difícil. Tem mulheres que tiveram na sua infância um relacionamento difícil com a sua mãe e agora ela se tornou mãe. Então, como que essa experiência que ela teve como filha será representada agora na maternidade dela?
Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, gente, porque o que eu vejo muito por aí, né? Como tá muito em alta essa questão da divulgação da amamentação, das pessoas entenderem, das mulheres atuais, entenderem o quanto a amamentação é importante, que a gente acaba caindo num erro, um erro de julgar, no erro de olhar o outro sabe, eu mesmo caí nesse erro. Quando eu ainda não era mãe, eu trabalhava no meu consultório, né? Pra quem não sabe, eu sou odontopediatra, tá, gente? Atendendo só crianças. E eu via que as crianças que passavam lá, né, pros atendimentos na odontopediatria, muitas tinham problemas de desenvolvimento facial por conta de falta de amamentação. Naquela época, como eu não era mãe ainda, eu achava, eu perguntava pra mãe, né, quando eu percebia esses problemas, quanto tempo a sua criança foi amamentada? Muitas diziam, não consegui amamentar. Eu falava, como que não conseguiu? Ah, eu não tive leite, eu tive que dar mamadeira. Ou então, eu tive fissura, meu peito machucou muito e eu não aguentei de dor, eu tive que parar de amamentar. Basicamente, era esses dois motivos que levavam as mães a deixarem de amamentar. Aí, naquela época, eu achava que era má vontade. Vocês acreditam nisso? Eu falava, gente, essa mulherada não quer mais saber de amamentar. Ninguém faz um esforço, ninguém tem força de vontade. Mas aí, gente, foi nesse dia, comecei a me envolver com a amamentação, estudar, até para entender melhor todo esse processo, né? E eu entrei para a Pastoral da Criança aqui da minha cidade, porque eu entendia que na Pastoral da Criança, além de poder ajudar muita gente, né? Eu também ia ter uma experiência com outras mães que eu ainda não tinha no consultório, né? Eu tinha acabado de me formar. E aí foi então que um dia eu fui chamada para auxiliar uma mãe e eu vi essa mãe nessa situação que eu contei para vocês, sentando, chorando, com o peito sangrando e mesmo assim dando peito para criança, sabe? E nessa hora me caiu uma ficha, eu falei, não, as mães não amamentam porque não querem, mas porque não podem. Existe um limite para cada pessoa, né? E depois de mais de 20 anos de experiência, o meu primeiro atendimento, gente, a amamentação foi em março do ano 2000, para vocês terem uma ideia. E de lá pra cá, eu tive a linda oportunidade de acompanhar muitas famílias, de poder aprender e ensinar, né? Então foi um caminho muito, muito lindo, assim, que eu considero que eu percorri, sabe? E que me trouxe uma bagagem muito grande. Porque, gente, eu nem sei falar pra vocês o número de mulheres que eu já acompanhei. Eu nem sei mesmo. Porque até que eu tava no mundo só presencial, eu até sabia mais ou menos, né? Depois que eu vim pro mundo online e comecei a fazer toda essa assistência, toda essa ajuda nas redes sociais, aí, gente, vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo todo dia, de pessoas que foram ajudadas, tantas pessoas de dentro, as minhas alunas, né, dentro dos meus cursos, quanto das seguidoras também, né? Então isso me mostrou que essas diversas histórias, elas vão ter somente um foco, assim. A mãe, como essa mãe se sente no final desse processo de amamentação, quando ela olha para trás e vê tudo o que aconteceu. Muitas vezes essas mulheres, como eu disse aqui no início dessa nossa conversa, elas têm a oportunidade de mudar a rota. Eu acredito, gente, que todas passam por dificuldades. Vocês concordam comigo? Sejam dificuldades maiores ou menores, mas todas passam. Porque, afinal de contas, quando a gente recebe o bebê, a gente é inexperiente, né? A gente não consegue entender se o bebê ficou satisfeito, se não tá. A gente não se ajeita muito com o bebê no colo, não sabe muito o que fazer ali na primeira mamada. Muitas vezes a gente não tem aquele apoio que a gente gostaria, até mesmo das pessoas da nossa família. Então, é um aprendizado. Hoje em dia, a gente pode sim considerar que a amamentação deixou de ser um instinto e se tornou um aprendizado. Então, nos aprendizados, gente, a gente erra primeiro para depois acertar. É normal, né? É igual quando a gente vai começar a escrever lá na escola, né? A gente começa com a letrinha meio trêmula, sem muita pegada, né? Precisando olhar em algum modelo. E na amamentação é a mesma coisa.
a gente fica buscando referências, a gente não tem dificuldade de se entregar a esse processo sozinha, né? Então, nesse mundo, vai ter momentos em que a gente vai se sentir insegura. Por mais que você se sinta preparada enquanto você tá grávida, quando você tá ali com a sua criança ali chorando e você precisa alimentar essa criança, gente, é outra história, né? Então, você tá ali, você precisa alimentar, depende somente de você, a não ser que você opte por dar uma mamadeira e qualquer pessoa pode dar. Mas vamos partir do princípio que você tá se esforçando para amamentar, que você quer um aleitamento materno exclusivo. A gente vai falar mais sobre aleitamento materno exclusivo um pouquinho mais pra frente aqui no decorrer aqui da minha linha de pensamento. Porém, gente, então essas curvas de aprendizado são completamente comuns, normais, esperadas e tranquilas. Quando você tem uma ajuda profissional, quando você se prepara, né? Não no sentido de saber o que é uma pega correta, porque isso aí é básico, gente, tem que saber mesmo. Mas no sentido de preparar a sua rede de apoio, né? Saber quais são os pontos que você pode errar. Isso, gente, é tão importante. Antes da gente entender o que é o acertar, a gente precisa saber o que é o errar. Porque pelo menos aí você não sai tanto da rota, sabe? Traçar pra você... Tem grávidas aqui, gente? Oi, Cristine! Beijo! Nossa aluna do curso de formação de consultoras. Tem grávidas aqui? Eu aconselho que se você tá grávida ou se você tá com um bebezinho pequenininho, faça o seu plano de amamentação. Então, gente, quanto mais a gente conseguir planejar, a gente diminui os riscos. Não significa que a gente não vai errar. Mais uma vez, vai existir aquela curva de aprendizado. Só que, pelo menos, você sabe que você tá saindo na rota. Imagina que o ideal seria uma situação assim, ó, uma rota linear, tá? Toda vez que você sentir que você tá saindo da rota, você, opa, isso aqui não tá certo, vamos voltar. Opa, isso aqui não tá certo, vamos voltar. Então, a chance de você ficar muito distante do seu objetivo é muito menor. E é por isso, olha, tem grávidas aqui, maravilha! E é por isso que você precisa ter um objetivo. Então, agora, especialmente as gravidinhas aqui, e também as mamães que estão iniciando nesse processo, e também as mamães que já estão do meio pro final da amamentação, sabe? Se você já tá passando pela sua cabeça a questão do desmame, pensa sobre isso. O que você deseja para a sua amamentação, tá? Como é que a gente quer, gente, uma amamentação bem resolvida se a gente não sabe o que a gente quer? Tá? Então, o que seria... Então, a pergunta que eu faço pra vocês, gente, e eu recomendo que vocês tenham... Gente, é sério. Eu não sei se vocês vão me levar a sério, mas é sério. Tenham um caderninho do seu preparo da amamentação. Tenha o seu caderninho. Leve a sério isso, tá? Por quê? Porque ali você vai colocando as suas dúvidas, as informações que você ainda precisa, as informações que você já teve e que você não pode esquecer. Sabe, gente? Reunir isso, vai organizar isso na sua cabeça. Lembra que eu falei? É um aprendizado. Quando você vai fazer um curso, vamos pensar que você tá ali no seu trabalho e que você tá desenvolvendo uma função nova no seu trabalho e você precisa fazer um treinamento, você precisa se especializar naquilo. Então você vai buscar informações, não vai? Vai fazer tal curso, vai conversar com as pessoas certas, com pessoas que já chegou onde você gostaria de chegar, não é assim? Na amamentação, gente, vamos pensar friamente assim mesmo? Agora é importante isso, tá? Sabe por quê? Porque senão a gente cai no romantismo da amamentação. Que é ruim? Não. Também não é ruim. Só que a gente não pode ficar só nisso. Só no sonho, só, sabe, no mental, só no amor. Amamentação é amor. É também você imaginar, você sentada na sua poltroninha de amamentação, amamentando o seu bebê, sentindo o cheirinho do seu bebê.
tem esse lado também. Mas se a gente não colocar o pé no chão e a gente não buscar informações, olha, eu vou dizer pra vocês, quando o bebê nascer, acontecer toda aquela turbulência, toda aquela situação, o bebê já chorando, a gente não sabendo o que fazer, um monte de gente dando palpite pra você, você sem dormir. Quando a gente tá sem dormir, gente, a cabeça não pensa muito bem, não. Então você começa, a situação começa a se agravar e fica mais difícil você ter clareza do que você quer. Quando você tem esse objetivo traçado antes, vai ter aqueles momentos em que você vai ficar insegura? Vai. Vai ficar com medo? Vai. Vai achar que tá tudo errado? Vai. Gente, não é assim pra quem teve bebê? A Carla já tá colocando aí verdade. Vocês concordam comigo nisso? Quem já teve bebê? Gente, os primeiros dias com o bebê é uma loucura. A gente não consegue pensar direito, não. Os nossos hormônios estão todos bagunçados. Se você não traçar a sua rota, vai ficar difícil você se manter no que você quer. E aí, sabe o que acontece, gente? A gente vai distanciando tanto do nosso objetivo que quando você se vê, a amamentação simplesmente escorreu sobre seus dedos. A gente fica com medo da nossa criança ficar com fome. A gente fica com medo de não estar sendo uma boa mãe. A gente fica com medo de não estar cuidando direito, da nossa criança não pegar peso, não se desenvolver bem. E a gente faz qualquer coisa. Então, vamos dar chupeta? Vamos, não tô aguentando a criança chorar, não queria dar chupeta, mas eu topo dar. Vamos dar mamadeira? Não queria dar leite com fórmula, meu sonho é o aleitamento materno exclusivo, mas eu não posso deixar meu filho com fome, tá? Então vamos dar mamadeira. Quando você vê, tudo o que você sonhou foi tudo por água abaixo. Mas por que isso? Porque você não teve clareza. Sim, os primeiros dias é um caos, a Rafaela aqui tá falando. Então, gente, é possível minimizar esse caos? É possível. Tá? Quando você... Eu acho assim, que são duas coisas, gente. Planejamento e equilíbrio emocional, tá? Andressa, mas como eu vou ficar zen? Eu acabei de sair do pós-parto, acabei de sair do parto, tô no puerpério, hormônios a 1000, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o meu corpo, eu não sei mais quem eu sou. Porque, gente, quando eu caí no meu puerpério, eu juro pra vocês, eu já tinha toda a experiência com a amamentação de ajudar as mães, né? Meu filho tá com 16 anos agora. E eu pensei, quem eu sou? Eu não sou mais aquela Andressa que eu era antes, agora eu tenho outras responsabilidades, outros objetivos. Muda os nossos princípios, a prioridade passa a ser a criança e não mais a gente, não mais o nosso trabalho. Mas a gente não entendeu bem ainda como as coisas vão acontecer. A gente fica em casa, a gente não sai, só cuidando de criança. O dia e a noite é igual, né? A gente... O mesmo tempo que a criança fica acordada de dia, é o mesmo tempo que a criança fica acordada de noite nos primeiros dias. Então, acaba ficando uma coisa estranha. A gente chega na hora de comer, a gente não tá com fome. Tem hora que a gente vai lá e ataca a geladeira. Tem umas coisas loucas assim. Não tem, gente? Não tem? Comigo tinha. Será que só eu? Contem pra mim. A Carla tá falando aqui que ela achava que ia entrar em depressão. Só chorava e não entendia nada. Eu também. Em vários momentos eu pensava, gente, acho que eu tô com depressão pós-parto. Mas na verdade não é depressão, né, gente? Pode até ser. Se a gente vê que isso não passa, precisa buscar ajuda. Mas é o baby blues. O que é o baby blues? Vocês sabem o que é o baby blues puerperal? Pergunta, responde aí pra mim que daí eu explico pra vocês. Então, gente, todas essas questões vão aparecer de uma vez. O quanto antes, eu não tô falando isso pra assustar quem tá grávida, eu tô falando isso que a gente fica focada, e é uma delícia, né? No enxoval do bebê, nas lembrancinhas da maternidade, nas fotos da barriga, na decoração do quartinho do bebê, que é muito bom, é uma delícia, tem que se entregar isso mesmo. É uma construção que a gente vai fazendo tanto no físico, vocês sabiam disso? Quando a gente, até eu quero gravar um vídeo sobre isso, gente. Vocês não sabem, né, o que é o baby blues, então vamos falar. Quando a gente tá construindo o quartinho do bebê, está acontecendo dentro de você, mamãe que está grávida, uma construção interna também, sabia? Você está se preparando para ser mãe. Cada
coisa que você escolhe no quartinho, cada detalhe que você vê com tanto carinho, cada vez que você imagina onde eu vou trocar o bebê, vou montar um trocador. O que eu preciso nesse trocador? Eu preciso de lencinho, eu preciso de fralda, eu preciso de uma gaveta para guardar as coisas, eu preciso de alguma coisa penduradinha aqui para facilitar para mim. Gente, isso é uma construção. É como se a gente tivesse já antecipando um sentimento. E isso é muito legal. Então, eu não tô querendo dizer que não é pra fazer isso. É pra fazer. Só que também não esqueçam do que a gente chama do enxoval do amor. O que é o enxoval do amor? É você se preparar pra amamentação, mas não comprando bico de silicone, concha de amamentação, pomada de não sei que jeito. Não. Você fazer o seu preparo interno e o seu preparo do seu ambiente, tá? Por quê? Não fique com medo, Roberta, é uma delícia. É só você se planejar, tá? Então, Roberta, você vai arrumar seu caderninho agora, o quanto antes, tá? E você vai começar a fazer isso que eu falei. Esse é o primeiro passo para as grávidas aqui, tá bom? Você quer se preparar para amamentação? Você já tá preparando o quartinho, tá tudo assim, tá tudo certo com isso? Você vai preparar para amamentação também. Então, você vai fazer algo concreto, tá? Não é, quero amamentar exclusivo no peito. Ok, você quer. Mas o que você tá fazendo para chegar nesse objetivo, tá? É sobre isso que eu tô querendo dizer. E, gente, quando a gente faz esse preparo, a gente tem que... Não é só o preparo do peito, o preparo do bico, o preparo para você ter leite. É o preparo do seu entorno, né? Desde a sua poltrona, que a gente chama de cantinho sagrado da amamentação. Essa aqui é a minha poltrona, gente. Reformadinha agora, que eu reformei esses dias. Mas é a minha poltrona. Essa aqui que eu amamentei meus filhos. Então, você criar isso, né? O que significa comprar uma poltrona para um cantinho de amamentação? Que você tá dando espaço na sua vida para amamentação. Olha como é a leitura, gente. Imagina, eu quero amamentar, eu quero fazer aleitamento materno exclusivo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a lista de enxoval lá daquela loja maravilhosa e eu vou seguir e comprar todos os itens daquela lista de enxoval, incluindo bico, chupeta, incluindo bico de silicone, incluindo conjuntos de mamadeira. Qual é a leitura que eu tô dando até pra minha mente, né? Se não der certo, eu tenho uma mamadeira. Então, você já tá partindo num ponto que não vai dar certo, né? Esse é o seu objetivo? Se for, tudo bem. Não tem problema, Andressa. Pra mim, eu não ligo pra ter um aleitamento exclusivo. Eu só quero amamentar um pouco, até quando der. E eu penso em voltar a trabalhar logo mesmo. Então, pra mim, não tem problema. Gente, também tá tudo certo. São escolhas. Então, não existe certo e não existe errado. E talvez uma amamentação bem resolvida, que é o nosso tema de hoje, pra você, é diferente do que foi pra mim. É diferente do que pra Roberta, do que pra Marina, do que pra Carla. É diferente. Por isso que é importante a gente entender, fazer realmente uma reflexão e entender o que a gente quer. Então, já vai colocar aí, viu, Roberta, no seu caderninho, o seu objetivo. Você vai pesquisar, você vai estudar sobre amamentação exclusiva, sobre livre demanda, o que é. E você vai traçar um objetivo para você. Não, eu não abro a mão da amamentação exclusiva. A amamentação exclusiva tem todos os benefícios, gente. Eu não vou falar aqui agora, porque esse não é o objetivo da live. Mas a amamentação exclusiva, o leite materno, né, ele é aproveitado muito mais, por exemplo, do que quando a gente faz o aleitamento misto. Claro que em algumas situações a amamentação exclusiva é difícil de chegar e não tem problema. Eu vou contar para vocês um caso de uma mãe, né, que foi minha aluna, e ela tinha uma deficiência na glândula mamária. Então a glândula mamária dela era infantil. Então ela já tinha passado por médicos durante toda a adolescência. Ela fez uma cirurgia mamária para colocar prótese de silicone, porque a estética daquela mama pequena e mal formada era muito difícil para ela, né? Foi difícil na adolescência. Então, ela tinha inclusão de prótese. E ela passou... E todos os médicos que ela passava falavam, olha, você não vai conseguir amamentar. Então, ela já tinha... ela já tinha se conformado que a amamentação não era para ela. Só que quando ela engravidou, ela veio aqui pro meu curso...
Ela falou assim, Andressa, eu quero tentar. Eu sei que pode ser que não seja possível, mas eu queria dar essa chance pra mim. Eu queria fazer de tudo, sabe? E eu falei, então vamos fazer. Eu também não sei até onde a gente pode ir. A gente foi, gente. Ela conseguiu produzir leite com as técnicas, né? Que eu apliquei delas pra ela do meu método. A gente conseguiu 60% de produção de leite materno na glândula dela. Ela complementava com 40% de fórmula, 40% da necessidade do bebê. E a criança dela mamou até 1 ano e 8 meses. Então eu pergunto pra vocês, isso não é sucesso na amamentação? O que vocês acham? Vocês acham que pra essa aluna, essa amamentação foi bem resolvida ou não foi bem resolvida? Ela não chegou ao aleitamento materno exclusivo, mas essa amamentação, a gente considera, inclusive ela me falou isso, que foi super bem resolvida. Então, o que é uma amamentação bem resolvida pra você? É isso que eu quero que você coloque lá no seu caderninho. É isso que eu quero que você comece a pensar e refletir. Do que você quer abrir mão, do que é tão importante para você. E tudo aquilo que for tão importante para você, você vai começar a construir isso desde agora. Você vai atrás de informação, atrás de pessoas para te ajudar, construir a sua rede de apoio, porque as pessoas que vão te ajudar depois, elas precisam saber do seu objetivo. No meu livro, o Sintonia de Mãe, Como Estabelecer uma Conexão Única com seu filho através da amamentação, tô olhando para ver se ele tá aqui para mostrar para vocês, mas não tá. Eu falo sobre a construção da rede de apoio, e eu falo que um dos componentes... Quem é a rede de apoio, gente? Não esqueci do Baby Blues, não, já vou falar, tá? Quem é a rede de apoio, gente? A rede de apoio não é só a nossa família. Principalmente aquela pessoa que vai nos ajudar no pós-parto. Então, normalmente é a nossa mãe, ou a nossa sogra, ou a nossa irmã mais velha. Quem vai ficar com você? Não tem aquela pessoa que a gente combina que vai ficar na sua casa, ou você vai pra casa da pessoa naqueles dias depois do parto? Então, essa pessoa a gente considera que é o apoiador de base. Ou pode ser o pai da criança, né? Hoje em dia a gente vê muitas famílias assim, né? Principalmente, eu atendo muito mães que moram fora do Brasil, né? E elas estão sozinhas, só ela e o marido, né? Morando fora, sem a rede de apoio familiar. Mas também... Oi, Tâmara! Beijo! Como que tá a Vandinha? Mas também, gente, a rede de apoio não é só a rede de apoio familiar, é a rede de apoio de profissionais que vai te atender. Então, qual é a escolha desses profissionais? Os profissionais que você escolheu para ser o pediatra, para ser o seu obstetra, a maternidade que você escolheu para ter sua criança, como é? Eles têm essa política, né? Especialmente a maternidade, a instituição em si, de favorecer o aleitamento materno, é o hospital amigo da criança, não é? Como é que é feito esse procedimento logo depois do nascimento? Existe a oportunidade de você amamentar logo depois do parto, na primeira hora de vida? Como que é tudo isso? Tudo isso eu falo no meu livro, tá? Então, olha só como essa rede de apoio, ela vai se ampliando, tá? E vai até a sua vizinha, que pode buscar um pão pra você a hora que você não pode sair, que pode, né, sei lá, te ajudar em alguma coisa, recolher uma roupa, enfim. Então, comece a pensar mais amplo em relação à sua rede de apoio também, tá? E aí, gente, você vai construindo essa rede de apoio conciliando com os seus objetivos. Então, você já tem o seu objetivo lá, não, quero amamentar de forma exclusiva. O que eu vou precisar disso? Disso. Você tem o seu apoiador de base. Você vai contar para o seu apoiador de base os seus objetivos. Porque naquele momento que você fraquejar, isso vai acontecer, porque vai bater o cansaço. Você vai se pegar pensando, meu Deus, será que tudo isso vale a pena? Será que não é mais fácil eu pegar e dar uma mamadeira de uma vez? Toda vez que você for pensar isso, minha amiga, você vai fazer o seguinte. Você vai nesse vídeo que tá lá no YouTube, que saiu hoje, que chama O Poderoso Motivo para você continuar amamentando. E toda vez que você pensar em desistir, você vai assistir esse vídeo de novo. Combinado? Tá bom? E aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente trabalhando toda essa questão, você tem mais uma clareza. E quando você chegar nos processos finais da sua amamentação, mesmo que não tenha sido tudo perfeito,
Mas você vai conseguir olhar para trás e dizer, olha, eu posso dizer que a minha amamentação foi bem resolvida, porque eu fiz o que tinha que fazer. Sabe, eu acho que a maior sensação de fracasso, gente, é quando a gente patina e não sai do lugar, né? E por que eu falo fracasso, apesar dessa ser uma palavra muito pesada, é a palavra que as mães falam pra mim. Andressa, eu me senti fracassada. E eu imagino que seja isso porque eu amamentei meus 2 filhos. Eu não sei o que é não amamentar, mas eu posso imaginar o quanto você bateu em portas de profissionais, o quanto você pediu ajuda, e muitas vezes a ajuda não veio na hora certa, né? Então já começa a planejar isso, tá? Começa traçando o seu objetivo, tá? E não desista dele tão fácil. Busque forças para te continuar no seu caminho, tá? Se você não tá conseguindo sozinha, procure quem possa te ajudar. Quem já passou por essa experiência e teve uma boa experiência, profissionais que você sabe que trazem resultado, tá? Então tudo isso vai fazer diferença, certo? A amamentação bem resolvida, ela é diferente para todo mundo, tá? Só que ela vai ser a sua história. E eu falo que quando a gente acontece as coisas tão rápido, quando você vê já acabou, a sua criança já tá na mamadeira. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve uma experiência assim negativa entre aspas, tá, gente? De amamentação anterior, assim, que não foi do jeito que queria, que a amamentação acabou antes, ou que foi meio traumático, e agora tá tendo uma chance no segundo filho, sabe? Isso é muito comum, tá? Então, assim, procura fazer uma reflexão, o que você fez que agora você não faria mais, sabe? A gente vai ter que pensar sobre isso, gente, tá bom? Não dá pra deixar o nosso barquinho da amamentação à deriva. A gente vai ter que tomar o controle dele, tá? Ou se você não tomar o controle dele, as dificuldades vão tomar. E sabe por que vão tomar? E eu falo isso com certeza. Sabe por quê? Porque as situações, tanto internas quanto externas, não são favoráveis para a amamentação. Vocês acreditam, gente? Apesar do Brasil já ter se desenvolvido bastante nessa questão, né, da proteção do aleitamento materno, a gente ainda tem muita deficiência no sistema de saúde, mesmo nos médicos particulares. A gente muitas vezes não recebe aquela informação que a gente precisaria na hora certa, sabe? Então, nada é ao nosso favor. Nada é. Só para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos bebês não chegam a 6 meses em aleitamento materno exclusivo, como é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. E não chegam por quê? Porque essas mães não querem, igual eu pensava lá, né? Quando eu comecei a trabalhar com a amamentação, não, porque não conseguiram. E se não conseguiram, é falha nossa também. A nossa, que eu digo, dos profissionais da área da saúde. Onde estavam esses profissionais que não atenderam essa mãe, que não deram a mão nesse momento, no momento certo, para salvar a amamentação dessa criança? E é por isso, gente, que eu tô aqui hoje fazendo essa live. E é por isso que eu procuro trazer o máximo de conteúdo que eu posso para vocês, até mesmo de forma gratuita. A gente tem os conteúdos pagos aqui no Sintonia de Mãe, mas tem muita coisa gratuita, porque eu sinto que a gente que é da área da amamentação, que é da área da saúde, a gente não pode parar. Porque se você tá aqui nessa live, talvez, depois você me conta, eu tenha despertado em você um sentimento diferente. E esse era o meu objetivo aqui. O objetivo dessa live, rapidinha, não é resolver todos os seus problemas com a amamentação, mas é poder despertar em você um sentimento diferente para que você comece a olhar isso com mais carinho, com mais dedicação, com mais clareza, sabe? Para que você vá construindo o seu caminho para uma amamentação bem resolvida. Anota aí no seu caderninho, se você já tem, uma frase que eu vou falar aqui. Ninguém pode fazer mais para a sua amamentação do que você pode. Não espere dos outros. Não espere que aquela enfermeira da maternidade vai te ensinar a primeira mamada e vai te ajudar e vai ficar do seu lado olhando. Às vezes a gente encontra um anjo que faz tudo isso pra gente lá na maternidade, mas às vezes não. Então vai você em busca de informação,
entenda como acontece a primeira mamada, o que você precisa fazer, entenda a posição de mamada, certo, gente? Só fiquei devendo uma resposta pra vocês, né? Sobre o baby blues. O baby blues puerperal é aquela tristeza materna que acontece logo depois do parto. Alguns estudos até mostram assim uma porcentagem de mães que apresentam sintomas de baby blues. Eu considero que todas as mulheres passam por baby blues puerperal, tá? É aquela tristezinha, sabe? Sabe por que dá essa tristeza, gente? Porque é aquela sensação de luto. É ruim falar isso, né? É pesado, né? Mas é isso mesmo. Então, aquela mulher que você era morreu para o nascimento de uma nova mulher, de uma nova mãe, tá? Na verdade é isso, gente, psicologicamente falando, né? Não quer dizer que você não vai trazer coisas de que você aprendeu, experiências lá de trás, claro que vai. Você é um ser integral, né? Mas a gente sente isso, sabe? Como é mais legal a gente falar de renascimento, né? Do que até de luto. Eu acho que fica melhor, assim, pra gente pensar. Mas só pra vocês entenderem o que é e quanto isso é forte, tá? Então, não é coisinha à toa. Esse renascimento, essa mãe que vai nascer dentro de você é algo muito forte. Então, isso dá aquela sensação, opa, quem eu sou, aonde eu tô, o que eu faço agora? E gera essa tristezinha até a gente se redescobrir, a gente se reinventar, a gente entender um pouco mais os nossos sentimentos, o que tá acontecendo, até a gente colocar todas as coisas em ordem, tanto do nosso corpo, porque o baby blues, ele vai passando a partir do momento que o nosso corpo também vai passando, né? Vai desinchando, né? A pojadura aconteceu, a mama vai desinchando também, ficando só o leite, a gente sabe? Então é toda uma coisa ligado à outra, tá bom? Então, quem tá sentindo, ou quem vai sentir, ou quem já sentiu essa tristezinha, saiba que é normal, tá? E dá aquele vazio, é uma sensação mais ou menos assim. Depende muito, Maísa. Tudo bem, querida? Olha, é pra durar umas 2 semanas, mas para algumas mães dá mais, tá? E algumas mães passam de uma forma muito leve, algumas mães se entregam mais ao baby blues, mas o que a gente fala é assim, ó, se tiver passando muito tempo e você não tá conseguindo voltar sozinha, aí tem que procurar ajuda, tá? Porque daí o baby blues não bem resolvido pode sim desencadear uma depressão pós-parto, tá? Então é isso que precisa ficar atento, tá? Até que ponto que você tá dando conta sozinha, até que ponto você precisa de ajuda, tá bom? Mas existe, gente, várias coisas que a gente pode fazer pra amenizar. Uma das coisas é a gente receber essa informação, fazer todo esse planejamento de uma forma concreta. Assim como você compra as coisinhas pro quartinho do bebê, você também coloca a sua amamentação, seu projeto de amamentação no papel, né? Você vai se sentir mais segura com isso. Ter um profissional do seu lado te ajuda a tirar também essa ansiedade. Esses dias o meu irmão falou, né? Falou assim, Andressa, é tão bom a gente ter, assim, eles estavam me agradecendo, bonitinhos, pela ajuda e tudo mais, né? E aí ele falou assim, é tão bom a gente poder perguntar pra alguém se tá certo. E é muito isso, sabe, gente? Só da gente ter alguém pra perguntar, ai, tô fazendo certo? Já é tão bom, né? Por isso que no nosso curso a gente tem as avaliações da mamada, né? Eu ensino lá no curso de amamentação sem complemento como a mãe observa a mamada da criança, porque a mãe tem condições de entender o que tá acontecendo ali quando ela aprende. É isso que eu ensino no curso. Mas a gente quer a opinião de alguém, né? A gente quer mostrar pra alguém pra falar, olha, tá certo, assim. Isso dá um conforto, né, gente? Muito. A gente não se sente sozinha, né? Então, acho que isso também, isso é a rede de apoio, né? Que eu falei. A gente, se você tá se sentindo sozinha, alguma coisa tá errada, tá? Você não pode se sentir sozinha. Mas ninguém me ajuda. Gente, se você não pode contar com a sua família, vai buscar um grupo de ajuda, um grupo de apoio. Tem tantos grupos de amamentação, de maternidade, tem tantas coisas boas por aí, né?
No Amamentação Sem Complemento, a gente tem a comunidade das alunas, que todo mundo tá ali, olhando uma pra outra. Então, a gente não pode se sentir sozinha. Se você tá se sentindo sozinha, alguma coisa tá errada, tá? As alterações hormonais também contribuem para o baby blues, com certeza. Super. Inclusive, eu acho que o que desencadeia mesmo são as alterações hormonais, né? Porque gente, não é alteração hormonal, alteração física, alteração emocional, é tudo junto, né? Os hormônios, eles andam, andam lado a lado, não. Eu ia falar isso, mas não é isso. Eles estão completamente imersos no nosso emocional. O nosso emocional contribui, inclusive, para certos hormônios ser disparados ou não. A ocitocina, que é o hormônio muito importante na amamentação, ela é totalmente ligada ao nosso sistema límbico, que é o sistema que comanda as nossas emoções. Então, tá tudo junto e misturado. Não dá pra gente ver tudo isso separado. Isso mesmo, tudo junto. Tá bom? Tá? Foi produtiva essa nossa conversa, meninas? É tão importante o feedback de vocês não acreditam quanto é importante, tá? Então, se foi produtiva, coloca aí pra mim nos comentários agora. Eu quero ler agora aqui, tá? Se eu ajudei, se esse tempinho aqui que a gente ficou juntas pôde fazer com que o seu olhar mudasse um pouquinho. Talvez se você tivesse mais desanimadinha, se isso te ajudou, tá? Quero saber como foi. E a Nutri Lívia Teixeira, eu sou consultora e aluna dos cursos Amamentação Sem Complemento de consultora. Querida, tudo bem? Às vezes o nome, né, a gente não conhece aqui. Tudo bem, Lívia? Tem a Lívia, tem a Clenira, a Maísa também tá aqui, a Cris. Turminha boa, né? Muito bom. Então, acho que vocês gostaram, né? Gente, sou vó fresca e meu netinho não está ganhando peso. Rosa, então, participa, se inscreve já na série exclusiva da semana que vem. Terça, quarta e quinta, às 20 horas, horário de Brasília. Você vai conseguir ajudar muito o seu netinho, tá bom? A gente vai falar sobre baixa produção, tá? Porque, gente, o não chegar ao aleitamento exclusivo tem muito a ver com baixa produção, né? Porque o bebê, às vezes, não tá pegando peso e aí é complementado com fórmula, né? Então, a gente vai ver outras opções, né? Porque as únicas opções que são dadas pra gente é o quê? Ou complementa com fórmula ou então remédio, pra aumentar a produção de leite e muitas vezes remédios controlados, né? Mas tem outro caminho, tá? Então, não é que não é pra dar fórmula. Tipo, se o pediatra indicar, vai dar fórmula. Só que a intenção é a gente se livrar da fórmula o quanto antes, tá bom? Essa live vai ficar aqui, meu amor. Fica tranquila, que depois você assiste com calma. A Lívia tá falando muito rica as suas aulas e lives. Obrigada, Lívia. Obrigada. A opinião de uma profissional assim como você é muito importante, viu? Coloca a parte que você falou do Baby Blues. Eu vou fazer um vídeo lá no YouTube sobre Baby Blues, né? Bem completinho. O que vocês acham? Bom, né? Aqui nas lives, gente, eu gosto de fazer assim, como se fosse um bate-papo mesmo, né? Mas lá no YouTube daí dá pra gente separar mais os assuntos, né? E aí fica até mais fácil pra vocês encontrarem depois ali os temas, né? Então, ó, quem não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, Sintonia de Mãe, se inscreve pra receber os vídeos novos, tá? Certo, meninas? Muito bom, acho que vocês gostaram, né? Então, tá ótimo, missão cumprida. Tá ótimo, meninas. Então, ó, beijo carinhoso pra vocês. A gente vai se falando, tá bom? Um abraço.